Eu sou a Giovana. E eu sou a Natália. E escuta aí, Psi. Oi, Nath. Olá. Tudo bem? Eu estou bem. Como você está? Muito bem. Então, tá bom. 5º episódio? Perdi as contas. Perdeu já? Você já perdeu a conta? Já. Tá sucesso mesmo, hein? 5º episódio. Tá. Vamos falar sobre rotatividade de pacientes. Um tema, assim, que eu percebo que é de uma angústia tremenda, principalmente para quem está começando, mas eu acho que para quem já tem caminhado. Para todo mundo. Para todo mundo, né? Com certeza. Porque acho que mais do que falar de rotatividade, a gente vai falar muito das emoções, assim, envolvidas a partir disso. E estratégias. Sim. E, enfim, o que a gente vai fazer a partir disso, né? Sim. Quem escuta a gente falando assim, pensa que a gente tem uma pauta, né? Não tem? Não tem. Não. É tudo A que gente vem na nossa cabeça. Exato, mas a gente escolhe um tema. É porque assim, gente, o primeiro e o segundo episódio teve pauta. Aí a gente achou muito fácil, chutou o pau da barraca, né, Nath? É isso. Então vamos falar o que vem na cabeça. Mas é que o valor é a espontaneidade, Pois Giovana. A gente não tá escolhendo não ter pauta, a gente tá escolhendo pela espontaneidade. Se eu tiver uma pauta que eu travo... Vamos... Traz para o aspecto positivo, né? Trago. Vamos lá. Acho que a primeira coisa é definir o que é rotatividade. Vamos lá. O que é rotatividade para você? Rotatividade de agenda, por exemplo. Olha, na verdade, o que eu pensei foi em alta rotatividade. Ah, é isso. Né? Porque a rotatividade da agenda, ou seja, pacientes pararem, seja por escolha, seja por alta terapêutica, e outros pacientes começarem e gerar um equilíbrio na agenda. É o esperado. É o esperado. Perfeito, é por isso que eu queria a definição. Isso. Agora, a alta rotatividade de pacientes, que ocorre principalmente no início da carreira, é que eu acho que é extremamente angustiante. A gente terminou de gravar o episódio anterior, eu fui ali pegar meu celular, né? Olhei meu Instagram e acabei de ver uma mensagem de uma seguidora que falou que comprou o curso que eu tenho de captação de pacientes em psicologia clínica e ela veio me agradecer o tanto que ela se sentiu tranquila de escutar minhas palavras. Ah, você é ótima. Eu fiquei super feliz com a mensagem dela. Mas exatamente colocando o quê? Por que eu tô falando dessa mensagem? Ela colocando o tanto que ela vê de uma maneira absoluta, que ela via, né, de uma maneira absolutista, absoluta, a questão, assim, desse início de carreira como ou dando tudo certo ou dando tudo errado. Então, assim, eu tenho um paciente, então tá dando tudo errado. Um paciente desiste, então tá dando tudo errado. Um paciente chegou, fez a primeira sessão e foi embora, então tá tudo errado. Então, assim, eu acho que no começo da carreira, essa alta rotatividade, ela é comum, mas ela gera esse sentimento de que eu tô no caminho... Certo ou errado? De que eu tô num caminho errado. Exato. Eu te perguntei sobre a definição, porque perfeito. Acho que uma coisa é essa, alta rotatividade, porque a rotatividade vai existir, a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu pensei também em falar dessa rotatividade em relação aos meses do ano. Também, boa. Né? Porque é uma rotatividade. Boa. Eu acho que é uma coisa macro e uma coisa dentro da agenda. A rotatividade, porque é o que me incomoda, não é a rotatividade de entrar e sair pacientes, é a rotatividade durante a semana, de desmarque, de falta, do quanto eu vou receber no final do mês, o quanto eu tenho uma média, é isso que eu também queria trazer. Tá. Não só a rotatividade macro, mas também dos meses do ano e o que a gente faz com isso. Ótimo. Né? O que a gente pode esperar e o que a gente faz com isso. E a rotatividade de agenda. Os pacientes desmarcando, os pacientes... Porque isso também gera um sentimento de angústia. Meu Deus, estão desmarcando com mais de 24 horas de antecedência. Ótimo. Vai cair o meu... eu tenho uma resposta para isso. Exato. Então, eu acho que a gente pode falar Ótimo. dessas duas... tá vendo? A gente faz pautas no meio do podcast. Pois é, a gente só entendeu diferente totalmente o que seria o tema do podcast. Não é Mas ficou isso. Eu acho maravilhoso. que é... Não, Exato, amiga, eu acho é que lógico. junta. Entendeu? Por isso que Ficou eu perguntei pra você, o ótimo. que você tá chamando de rotatividade? Sim. E eu, o que eu tô chamando de rotatividade, eu acho que a gente pode trazer as duas coisas. Sim. Se tudo bem pra você. Se não tivesse tudo bem pra mim, agora ferrou, né? Porque tô aqui sendo filmada, gravada. Mas tô brincando, amiga. Tá tudo ótimo pra mim. Então tá bom. Amei. Então Amei. tá. Não tinha pensado nesse esquema também do meio da semana. Bem legal. É. Então tá. Então, vamos lá. Do jeito que você tá falando, macro e vamos chamar assim, um macro e um micro. Isso, né? perfeito. Vamos começar falando do início da carreira? Vamos, perfeito. Maior, assim, tá. É. Vamos lá.
Não sei se tem tanto, assim, o que dizer para acalmar o coração dos seguidores, né? Que essa alta rotatividade de início de carreira é normal. Normal. Atire a primeira pedra, quem começou, e vocês... Aliás, Kiko, você atendeu um paciente e ele ficou. Uhum. Eu sempre falava pros meus supervisionandos na faculdade, assim, você vai começar e os primeiros pacientes não vão se engajar. Uhum. É normal. Uhum. Isso acontece. Acontece com todo mundo. E por que você acha que acontece, Nath? Vamos falar real pros seguidores? Vamos. Fala você. Tô brincando. Ficou com medo, Nath? Ficou com Não. Nath? Não. Ai, tá louca? Nath. Não, um pouco. Eu tenho algumas hipóteses. Tá. A primeira, eu acho que o paciente sente um pouco de insegurança. Uhum. E a gente O paciente? Eu acho. Ah, tá. E o terapeuta. Isso. Porque o terapeuta tá inseguro. Isso. Eu quero que fique. Eu fico... Não sei, eu tô lembrando de quando eu fazia, e eu vejo agora os meus alunos, né? Ex-alunos fazendo. A gente demonstra muito essa... Acho que perde a mão, talvez, na primeira sessão, de querer empatizar demais. Eu não sei, eu tenho essa sensação, assim, de... Ai, que bom que você veio. Uhum. Insegurança mesmo, sabe? Por isso que eu acho que é normal a alta rotatividade. Quando eu falo, assim, do papo reto para os seguidores, é no sentido assim... Galera, quem tá começando? Vocês não sabem fazer ainda direito. Exato, não tem repertório, calma. Porque, assim, né? Tinha seguidor que escrevia assim para mim. Inclusive, eu gravei um vídeo, né, Eu tenho um vídeo sobre rotatividade no YouTube, de tanto que chegava isso pra mim. Então, as pessoas falavam assim, querendo colo, né? Tipo, ai, porque o paciente vem a primeira vez e não volta. Ou, ai, o paciente fica 1 mês e vai embora, 2 meses e vai embora. Você acha que eu tô fazendo alguma coisa errada? E eu falava, sim, provavelmente. Porque Mas você não sabe fazer tão bem. Não veja isso como... Não é um bater. Do tipo assim, também, provavelmente também. É muito difícil, são muitas variáveis que determinam uma pessoa se manter ou não se manter numa dada situação, gente. Pelo amor de Deus, vocês não vão controlar tudo. Mas uma das variáveis é o terapeuta, pro paciente ir ou pro paciente ficar. Sim. Gente, E não tem como falar isso de outro jeito. Ai, mas aí eu vou me sentir mais inseguro. Não. Não. Acho que você precisa entender quem é você no mundo naquele momento. Perfeito. Não é de se esperar, né? Claro que pode acontecer também, mas não é de se esperar um grande sucesso na clínica, entre uma chuva de aspas para esse sucesso aí, tá? Mas em termos disso, pelo menos de manter os pacientes e tudo mais, ou um número de pacientes que você consiga pagar seus boletinhos e tudo mais, logo no início da carreira. Então, essa rotatividade inicial... É esperada. Totalmente esperada. Aconteceu comigo, aconteceu com a Nath. Certo, amiga? Aconteceu isso, e a gente ouve muito isso. E aí, o que a gente estava falando no início, né? Isso não quer dizer que eu preciso parar. Perfeito. Né? Isso, eu acho que desanima, é claro, é um fator Com certeza. que dá a gente se questiona, nossa, será que é isso mesmo? Mas eu acho que o insistir, né, o ganho de experiência vem da quantidade que a gente se expõe. Acho que isso se você fala isso, inclusive, para o seu paciente, a gente tem que praticar um pouco isso também, né? Eu costumo falar pro pessoal assim, sei lá, qualquer exemplo muito bobo de uma curva de aprendizagem, muito, muito banal. Aprender a dirigir, aprender a andar de bicicleta, né? Você não pega uma bicicleta e anda. Sim. Você vai tentativa e equilibrando, você vai percebendo o ponto de equilíbrio. Você cai, você pega de novo, você começa, né? Eu tô dirigindo, eu deixo o carro afogar, eu não consigo estacionar, fazer uma baliza, muitas vezes a vida toda, mas enfim, né? Então, toda curva de aprendizagem, ela passa por esse processo de tentativa e erro, de precisar errar para poder questionar, inclusive, entender aonde eu posso melhorar. Só por tentativa e erro? Óbvio que não, né? Vocês vão fazer suas formações, supervisão ajuda, cursos. Então, tem essa aprendizagem, né? Formal e de necessária. Aquisição de informação. Isso. Mas, assim, existe o A acertar prática. e o errar na prática. Perfeito. Eu tentar entender. E nem tudo diz respeito à inexperiência do terapeuta. Muitas vezes, como eu disse, tem questões do próprio paciente que podem estar operando ali que você não vai ter acesso. Mas é esperado que haja mesmo essa rotatividade maior no início da carreira.
A Nath falou sobre os sentimentos que provocam. É óbvio também que hoje, um paciente que desiste do meu processo terapêutico, hoje, me impacta muito menos. Sim. Do que um paciente que, quando eu tenho 3 pacientes e um desiste, é um impacto. Exato. Quando eu tenho 20 pacientes e um desiste, é outro impacto. Não quer dizer que não Exato. impacte. Só são impactos diferentes. Mas impacta, a gente questiona também a nossa prática. Que questionar, claro. Né? E tem que Porque a questionar. gente não tá pronta, né? Exato, graças a Deus. Não Ainda podia bem. morrer, né? Uhum. Mas, Gi, eu acho fundamental a gente falar isso. E aí a pergunta é, e quando a rotatividade é patológica? O que é rotatividade patológica, assim, né? Acho que até um ponto ela é normal. Agora, não fica. Nunca. E aí? A gente falou disso... Falou. Das habilidades terapêuticas, das habilidades terapêuticas. Eu acho que aí é hora de você rever. Acho que todo e qualquer comportamento, ou situação, contingência, enfim, na vida, a depender da frequência e intensidade em que eles ocorrem, a gente vai analisar o que está acontecendo. Então, é normal ter uma rotatividade? Absolutamente normal. Quando que começa a ser um problema? Quando a frequência e a intensidade estão maiores. Então, aí é hora de rever, realmente, o repertório, o que eu posso fazer a partir daquilo. Perfeito. Se é mesmo uma área da psicologia que eu quero, que eu tenho habilidade, que eu vou atuar. Será que eu preciso investir em outras coisas? Então, eu acho que essa autocrítica, né, essa sensibilidade é muito sutil entre não me desanimar e até que ponto eu tenho que começar a repensar o que eu estou fazendo. Então, eu acho que a rotatividade é uma consequência, né? Então, eu preciso entender o que é que está provocando e o quanto isso está sendo comum, é normal que isso ocorra. Típico, maravilhosa, típico. Ou, né, ela começou realmente a dar sinais de que alguma coisa não está legal. Sim. E eu acho que no início da carreira, não é uma régua precisa. Mas uma boa medida, como a rotatividade é alta mesmo, né? É essa coisa assim, de todo paciente vem, e todo é muito, né, gente? Tô exagerando, mas assim, faz uma sessão e não volta, faz uma sessão e não volta, Porque como a rotatividade é normal nesse início de carreira, eu acho que uma medida também pode ser essa. Mas o paciente fica um pouco, né? Para eu também, enfim, alguma coisa ali tem que estar funcionando, né? Agora, bate de primeira e volta... sempre, com muita frequência, e talvez realmente alguma coisa não esteja funcionando de uma maneira muito legal. Exato. Mas, né, ficando no tema, sim, gente, alta rotatividade em início de carreira é esperado, inclusive, Exato. que ocorra. Acho, né, é difícil passar por isso, mas acho justo que ocorra, porque eu passei, ninguém vai passar. O que é isso? Eu conheço um pessoalzinho que começou já não bombando, mas digo assim, já começa... Sério? Eu conheço. Fenômenos, né? Difícil, né? Mas é o que eu tô falando, né? Outras variáveis. Eu acho que tem pessoas também que têm características muito que se alinham demais, né? Com a questão psicoterapêutica. A gente não pode negar isso. Sim. Então, sei lá, tem um monte de variável, né? O próprio processo de formação específico ali, o quanto que aquela pessoa buscou. Eu fico pensando, às vezes, uma coisa... Acho que eu vou fugir só um minuto, assim, do tema. Não, tá a nossa época, falando bem veieira, né? Falando a nossa época, a gente não tinha as ferramentas que a gente tinha de aquisição de habilidades, elas eram escassas. Menores do que agora, com Cara, certeza. hoje em dia tem, assim, quem quiser, mas tem um universo, né? Que a parte virtual proporcionou. Até o podcast aqui do que a gente tá falando. Ah, sim. O Vitor estava falando isso, que eu estava conversando com ele antes de você chegar, né? Que eu demorei 6 minutos. Que ela atrasou 6 minutos. Esse foi no outro... O povo não sabe que a gente tá gravando 2 no mesmo dia, Natália. Desculpa. Oh, meu Deus. Perdão. É que eu tenho a fama de ser 10 minutos atrasada. 10 minutos. Não sei por quê. Um pouco mais, às vezes. Tô brincando. Reiterando, eu atrasei 6 hoje. E aí não reforça, tá vendo? Aí o próximo Amiga, vai ser 25. esqueci o que eu tava falando. Desculpa, o Vitor estava dizendo, enquanto você não chegava, que... Fiz uma retórica, não ajudou? Ajudou, mas que era mais de uma coisa. Mas assim... Que você ia fugir, inclusive, um pouquinho do tema. Não, mas esse ponto mesmo, a gente estava falando do quanto que hoje em dia tem
coisas que ajudam a gente, né? Eu tava falando coisa de cobranças. Ele tava perguntando como que a gente cobra, né? Que não vamos falar aqui agora, que é outro tema. Mas assim, e falando meio que da tentativa e erro, que foi no começo da bateção de cabeça. Essa quantidade de informações que a gente proporciona hoje, a gente não tinha acesso. Não. Não quer dizer que não existia, mas assim, a gente não tinha acesso. Hoje, eu acho que Mas uma eu outra fugi do coisa... tema, Não, mas eu acho que tá dentro da rotatividade também. Não sei, ou de procurar a terapia, talvez. Hoje, o valor atribuído à terapia, ao processo de psicoterapia e o valor da saúde mental e da gente procurar um bem-estar e procurar ajuda, eu acho que aumentou também. Também. O Vitor falou isso. Então, assim, talvez há 14 anos atrás, quando a gente começou, 12, 14, 16, enfim, o valor, assim, a procura das pessoas por psicoterapia era menor do que hoje. Né? E antes, a gente vive ainda um pouco disso, mas o estigma, né? De que procura terapia só quem tá muito ruim ou louco, enfim, aquela coisa horrorosa, tá mudando. Né? Inclusive, depois da pandemia, assim, Com certeza. acho que aumentou exponencialmente Também a procura, né? Até os vestibulares, por exemplo, né? Hoje a psicologia Dos cursos mais concorridos, é a segunda maior nota depois Segunda. da medicina. Né? Ou seja, as pessoas estão realmente pensando nessa saúde mental e o profissional, né, da psicologia está tendo um maior valor dentro do cenário social. Enfim, então acho que essa condição até o valor dos psiquiatras, da comunidade médica, Com certeza. né, do trabalho integrado, né? Eu acho que está aumentando, tem um valor. A gente tem muito mais acesso aos psiquiatras, enfim, outro podcast aqui, outro tema. Mas acho que a ideia é a gente trazer essa rotatividade, né? Essa condição de entrada e de saída associada a várias coisas, né? Então, tem o início de carreira, que é normal, falta aí uma série de coisas para o terapeuta. E o que faz com que a rotatividade ocorra, por exemplo, depois de um certo tempo em psicoterapia, o que ela pode indicar? Vamos pensar um pouquinho nisso. O que ela acontece? Então, no início, a gente identificou. Tá. E depois? Mas aí você está falando de rotatividade só uma... Não, você está falando de alta rotatividade também? Ou você está falando de uma rotatividade... Rotatividade. Uma rotatividade que ocorre ali, Exato. né? Exato. Eu acho que... especificamente é sempre muito difícil, obviamente, da gente dizer, porque cada paciente que roda, né? Literalmente roda, tá, gente? Roda. Um entra, um sai. Exato. É por motivos específicos daquele indivíduo, né? Mas a gente tem a rotatividade relacionada a quem não vê mais sentido no processo terapêutico. A gente tem a rotatividade relacionada a quem pode estar com dificuldades financeiras. Isso. Embora isso seja algo também de um outro tema, que eu acho que a gente precisa abordar em algum momento, né? Que é a parte de finanças de um modo geral. Mas, assim, claro, com um paciente que é meu paciente, está com dificuldade financeira. A gente falou isso no episódio passado, inclusive, né? Que a gente pode flexibilizar. Mas pode ser uma coisa que não faça mais sentido, o paciente, né, não quer mais destinar dinheiro para aquilo. Tem o paciente que... Aumentou o repertório, teve alta. Isso. E aí, alta terapêutica. Então, paciente que... Mudou se de muda. cidade. Eu ia falar isso agora, mas o se muda... Os meus têm mantido agora com a questão do online. Antigamente... O paciente mudava de cidade, a gente indicava um terapeuta para a cidade para onde ele estava indo, se a gente conhecesse. Mas hoje eles têm se mantido pelo online. Mas nem todos. Tem paciente que não quer fazer psicoterapia online. Exato. Enfim, também é um motivo de rotatividade. Tem certos trabalhos na psicologia que tem começo, meio e fim. A orientação profissional são 10 sessões, por exemplo, quando eu atendo. Eu sei quando ele vai começar e quando vai acabar. Avaliações neuropsicológicas. Sim. A agenda roda muito. Mas aí é uma rotatividade programada. Isso, programada. Mas assim, acho que... Mas também tem a rotatividade. Exato, mas aí, por exemplo, o psicólogo que trabalha com esse tipo de demanda vai saber que algumas coisas vão mudar. Né? Porque no começo era uma angústia para mim, quando eu trabalhava com OP. Porque sobravam alguns horários, às vezes. Porque um paciente acabou o processo, terminou. Então, assim, e aí eu olhava para a agenda com buracos, vinha aquela batedeira, aquele medo, não vai ter, tá faltando, e o final do mês como vai ser. Enfim, aquela angústia que... Por isso que eu falo que essa angústia, esse sentimento, quando você falou no começo dos sentimentos que trazem, né? Que a rotatividade traz pra gente, como isso muda também com
o caminhar da carreira. Eu costumo falar isso para os meus seguidores que são recém-formados. Eu falo, gente, calma. Isso. Eu sei que é difícil, mas calma. Calma, Porque assim, é. não dá para botar a carroça na frente dos bois. Tem coisa que a Uhum. gente vai conquistar. Inclusive, o entendimento do funcionamento de um consultório Uhum. é vivendo o consultório. Então, essa angústia que a Nath está falando de ver o buraco na agenda, É mais ela no começo. tende a diminuir Uhum. porque eu sei que aquele buraco vai ser ocupado. Sim. É a certeza Né? de que outros virão. Outros virão. Uhum. É o que eu falo, hoje em dia, eu sei que eu posso ter um momento ruim no consultório. Sim. Mas eu sei que eu posso viver de consultório pro resto da minha vida. Não tem mais Sim. como dar errado. Né? Eu tenho essa Tipo, sensação não volta mais também. para trás. Mas eu queria muito que os recém-formados tivessem essa visão de que quando a gente... consultório envolve uma certa persistência. Com certeza. Fazendo um trabalho direitinho, um bom trabalho, um trabalho ético, não se isolando, fazendo o seu network certinho, mantendo o seu contato com as outras pessoas, né? Eu não vejo dar errado. Sim. Não tem como dar errado. Sim. Atrelando com o episódio passado, por isso que a gente acha tão importante essa questão de saber por preço também, porque o que é dar certo, o que é dar errado, né? Eu conheci uma profissional num curso que eu fiz uma vez, que ela tinha muito mais tempo de carreira do que eu. Muito mais tempo, ela era mais velha. E ela vivia no perrengue do consultório. Tipo assim, equilibrando contas, porque, tipo, cobrava uma ninharia na sessão. Então, assim, aí fica realmente um pouco mais complicado, né? Mas, enfim, esse sentimento, ele tende a diminuir, porque a gente entende que aquilo tem uma progressão, que aquilo tem um modo de funcionar. E, inclusive, quer falar, Nath, do ponto das épocas do ano? Eu acho importante trazer isso. Até isso a gente aprende, né? Aprendemos e a gente vai se programando, ou deveria se programar, né? Até financeiramente. Mas existem épocas do ano que são melhores ou piores, né? Então, finalzinho de ano lá, dezembro e janeiro, são meses, para mim, por exemplo, que eu escuto de muitos psicólogos extremamente complicados, né? Ali pelas festas, pelas viagens, né? Até pela necessidade, né? Porque no começo de ano, às vezes eu não tenho uma demanda tão alta, terapêutica, estou num momento mais de férias, eu não sei o que controla. Mas dezembro e janeiro, e eu ouvi uma vez de uma psicóloga muito renomada, que assim, eu admiro muito e tal, e tem, nossa, meu Deus, referência. Ela falou, eu trabalho o ano inteiro para pagar as contas, para guardar, para pagar as contas de dezembro e janeiro. Quando ela me falou isso, eu fiz, ai, graças a Deus, né? Porque é exatamente isso. E outra, né? Começo de ano a gente tem muitos impostos, enfim. E aí piora, né? E aí as pessoas também vão pagar um monte de coisa. E aí também entra na parte de contrato terapêutico. Como é que você vai funcionar esses meses, né? Se você cobra pelas férias, não cobra pelas férias. Acho que é importante. Meio de ano também costuma, para mim, julho, final de junho, julho, ser um pouco mais complicado. Não sei se é pela demanda que eu tenho, talvez, eu atendo um pouco mais adolescentes. E aí são férias, né? Então, existe essa queda, né? Não é estático, é isso que eu queria trazer para quem está escutando. Essa oscilação, ela é normal. Depende, né, do tempo da sua carreira, depende da época do ano. Isso. Depende de tantas variáveis que não só do seu desempenho. Isso. É que aí eu acho que legal você ter diferenciado lá no começo, né? Porque realmente são coisas diferentes. Existe essa rotatividade que a gente falou do início da carreira, ela talvez seja um pouco mais difícil de ser manejada porque o controle do terapeuta é mais baixo. Porque é um controle sobre quem chega e quem fica. Me escapa, certo? Certo. Agora, quando eu penso nesta rotatividade que você está falando agora, que também pode ser muito angustiante, aí eu acho que o manejo, ele está mais na mão do terapeuta. Que é uma questão de você, porque, como eu disse, é uma rotatividade esperada. Então, eu sei que no funcionamento do meu consultório, e na maior parte dos consultórios, isso que você está falando, né, Nath? Meio de ano, fim e começo de ano, é ruim.
Sim. Vamos usar o termo certo? É ruim. É ruim É para o ruim. consultório. Sim. Se eu já sei que a saúde financeira do meu consultório depende de uma organização, Sim. eu deveria me organizar. Sim. E aí, vídeo episódio anterior. Faço isso? Às vezes não. Deveria? Sim. É isso. Uhum. Então, assim, como que eu organizo as finanças? E olha como isso passa pela precificação que a gente falou no episódio anterior. Uhum. Que eu ia pôr número, acho que é o quarto. Isso passa pela precificação porque eu não posso precificar pensando exclusivamente em pagar justinho o consultório, a conta de água, de luz da minha casa, a escola do meu filho e não sobrar dinheiro no fim do mês. Porque o ideal é que essas finanças, elas contemplem a tal da reserva financeira. Perfeito. Eu teria que, vamos usar esse verbo, porque realmente não é sempre que se faz, não é sempre que dá para fazer, porque também temos intercorrências, né? Sim. E às vezes é difícil de programar a intercorrência, porque é intercorrência. Mas assim, o ideal é que a gente tenha uma reserva financeira que me permita, né, lidar com a baixa do consultório dessas épocas do ano, que me permita lidar com o aumento dos gastos de certas épocas do ano, Sim. que me permita tirar férias sem ter um buraco tão grande ali. Então, assim, aí a gente está Sim. falando de organização financeira e eu acho que isso é um outro tópico. Perfeito. Mas essa rotatividade, ela também é angustiante, principalmente quando eu não sei lidar com a parte financeira do meu consultório. Porque aí Sim. é saúde, por isso que a gente usa esse termo. É saúde financeira. Exato. E aí a saúde sofre. Porque aí eu passo meses extremamente angustiada, ficando no negativo e tendo que correr atrás depois. Isso não é o ideal. Sim. Então, tá um pouco mais na nossa mão. A gente tem meses quentes, né? Eu falo que, assim, geralmente chega, assim, entre março E junho? e junho, e depois agosto Agosto. até, tipo, novembro, vixe Maria. É. Essa é a hora que eu tô ganhando mais, mas que eu Exato. tenho que olhar para reserva financeira. Exato. Não tem muito como. Eu, por exemplo, como eu trabalho com muita orientação profissional, a partir de abril, né? Que assim, eu vou ter que escolher o vestibular em agosto, Sim. Enche, né? mas lota. E aí, é um erro que eu fazia muito e que hoje eu tô muito observando isso, que era... Eu pegava um monte de orientandos de OP, então enchia, lotava a agenda, eu trabalhava. Natália rachava de ganhar dinheiro. Amém. Porque tem isso, né? Ali. Sim. E aí, depois, acabou. A OP Sim. acabou, né? Aí vai todo mundo embora. Aí, eu começava a lotar pacientes que não eram de orientação profissional, porque, meu Deus, a agenda ficou Ai, o vazia. buraco. Ai, E o buraco da buraco, agenda, buraco. Natália, o buraco da agenda. Ai, meu Deus do céu. Só que aí, começavam as demandas de OP novamente, e eu tô com a agenda Exato. lotada. E eu pensava, Exato. estou Olha como tem que errando. passar pela situação. Então tá. Às vezes você tem que passar. Aham. Pra olhar e falar, putz, fiz nhaca aqui. Exato. E aí, eu tolerar esse buraco na agenda, Exato. porque outros virão. E essa Isso. rotatividade, essa tolerância que a gente Isso. precisa ter. Calma. E mais a tolerância vir, Nath, do entendimento. Eu sou tolerante quando eu entendo. Eu não sou Exato. tolerante porque eu quero ser. Não. Oremos. Buraco da agenda não tem sentido. Buraco da agenda não buraco da agenda. Não é um mantra do buraco da agenda. É o entendimento dentro de um funcionamento de agenda. Dentro de um funcionamento de agenda vinculado a um tipo de trabalho que você exerce, que quando eu racho aqui de ganhar dinheiro, né? Essa grana, ela tem que ser organizada de forma a lidar com os Perfeito. buracos. Com os porque vai buracos voltar. lá na frente. É isso, Exato. né? E isso é difícil de lidar com renda variável, né? Exatamente. Eu sou um profissional que eu posso tirar férias a hora que eu quiser. Exatamente. Oi, gente, não vou atender a semana que vem porque eu vou viajar. Sim. Por outro lado, isso me dá também estabilidade. Isso. E é isso que eu falo. A gente tem que aprender e vamos ter episódio de sócios para falar de finanças com um convidado, porque é claro que eu e Natália não somos nem loucas. Obrigada. Mas não me coloque assim, nessa. Não, nem eu me coloco nessa. É aprender. Gente, o tempo todo a gente tá falando de aprendizado. Ninguém nasceu com isso. Aprender a estabelecer algum tipo de estabilidade dentro da instabilidade que é Isso. característica do profissional autônomo. Exatamente. Somos autônomos. Eu não tenho ali, todo mês cai
R$5.763,42. Não, todo E dia aí 10 eu cai tenho- isso. Não. Aí eu tenho o 13º, eu tenho as férias, 1/3 de férias. Isso não é da nossa realidade. Não. Temos vantagens e desvantagens dentro do consultório. Uma das desvantagens diz respeito a exatamente essa instabilidade. Então, beleza, lá no começo da carreira é mais difícil de lidar com isso, está menos no nosso controle, é muito natural. Dado já uma carreira um pouco mais estabelecida, né? É esperado também, né? Mas temos aí um controle um pouco maior, mas que diz respeito a um aprendizado de lidar com finanças. Sim. E aí eu não tenho noção do nosso tempo, é você que olha Falta o relógio. 4 minutos. E aí, Nath trouxe um ponto, né? Que é esse ponto da semana dos pacientes que ficam desmarcando. Que Exato. gera também uma angústia, porque eu cobro R$200 a sessão. Então, eu espero que no fim do mês daquele paciente eu ganhe 800, mais ou menos, tá? Pensando num mês de 4 semanas. Mas aí o paciente desmarca. Aí eu tenho em contrato que se desmarcar com 24 horas de antecedência, eu não cobro a sessão. Isso. E aí ele desmarca 1, ele desmarca 2, ele desmarca 3, Exato. eu ganho 200 e não ganho 800. Aham. E aí? Como que a gente corrige isso? Então, a primeira coisa, se eu tiver essa reserva, eu tenho uma tolerância um pouquinho maior. Eu sei que é. Agora, uma coisa que eu não fazia e eu aprendi com o Daniel, talvez ele seja um bom convidado para trabalhar com essas coisas de finanças, porque ele, para educação financeira, ele é incrível. Então vamos, Daniel. Ele fez lá uma organização, né, no Excel. E aí, eu fui vendo, ao longo do ano todo, qual era o percentil que baixava do meu total. Então, hoje eu sei que o que eu deveria ganhar no mês, menos 30%. Todo mês varia. 25 a menos, 35, enfim. A minha média de desmarque é esse, 30%. Aí, tem outro ponto. Por que está desmarcando tanto? Acho que é uma análise que precisa ser feita. Certo. Ou, por que está rodando tanto? Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Eu tenho um grande problema. Quando um paciente me procura e fala assim, olha, eu não vou poder ir na sua sessão essa semana, você tem algum outro horário? Não, não tem. Certo? Tá bom. Que nem a gente falou, hoje é uma realidade nossa, enfim. Mas o que eu identifiquei dessa rotatividade grande da minha agenda? Antes, e eu tô tentando mudar isso, eu fazia o seguinte. Ah, tá, você não pode? Eu tentava remanejar outros pacientes para ajudar este que não podia se encaixar em tais horários. Os meus pacientes começaram a entender, então, que eles podiam trocar sempre. Então, foi uma questão minha. Eu precisei agora a falar, não tenho. Não posso. Não, a condição de mudar é essa. Eu comecei a entender, A se posicionar. a me posicionar. Porque agora eu tô começando a ver que esse 30% de queda tá para 20% agora. Entendi. Porque mudou o meu comportamento. Tá, você estabeleceu ali uma consequência para esse paciente. Exatamente. Tá, Nath. Mas e quando você identificou, por exemplo, esse seu... esse percentil específico? Você não aí tem você isso? lida com isso? Você Não. banca? Eu tenho que bancar. Aí é que tá. Com a minha reserva? Discordo, amiga. Você discorda, então eu tô Discordo. fazendo completamente errado. Não, me não, conta. não, não. Não tá fazendo completamente errado. Não tá. Não, mas eu quero uma outra solução, adoraria. Não tem certo e errado pra isso. O que eu, vivendo isso, eu também tenho, tá? Mas o que eu, vivendo isso, estabeleci em contrato. Tá. Porque assim, você foi olhar pro porquê desmarcava. Você estabeleceu uma variável possível e real, né? Eles estão desmarcando tanto porque eles sabem que depois eu arrumo um horário e tudo Isso. mais, o meio que, tipo, tá posto. Eu identifiquei uma outra coisa, né? Pacientes que desmarcam para pagar menos no fim do mês. Ah, tá. E aí, assim, existe um impacto na minha finança, né? Independente do motivo, tá, gente? Porque também motivo é um negócio que vamos longe. Não dá para determinar, cada paciente vai fazer isso por um motivo. O fato é, eu espero ganhar uma coisa específica, e é justo, né? Já que eu fechei um paciente, enfim, eu espero ganhar aquele valor. E não estou recebendo esse valor, isso impacta nas minhas finanças. O que eu estabeleci em contrato, né? Eu tenho uma cláusula do meu contrato que diz que se o paciente desmarcar com 24 horas de antecedência, ele não pagará pela sessão. Isso. E nessa cláusula, eu também coloco um aspecto de avaliação do terapeuta para o pagamento... Não, eu vou tirar essa parte, pera.
senão eu vou misturar. Beleza, das 24 horas. Inclusive, tem lá, né, o contrato que você pode comprar da Giovana. Tem, gente, vamos fazer um merchan. Um merchan aqui. E aí, baratinho, gente, R$ 39,90. Maravilhoso. E aí, eu tenho uma outra cláusula que diz que o paciente só pode lançar mão desta opção uma vez por mês. As outras são cobradas. Se você precisar desmarcar 3 sessões, você pode até você não vai desmarcar pagar. as 3 com 24 horas de antecedência. Só uma você não vai pagar. Eu vou comprar hoje o seu contrato. Amiga, pra você eu dou, né? Se Não, você quiser linda, comprar. não me manda o link. Você Não, tá eu tô louca. falando. Imagina. Você tá louca. Eu juro por Deus que eu vou comprar esse Nossa, negócio. gente, ai que doida. Não vou cobrar. Ó, só da Nath, gente. Amiga, é isso. Por que eu estabeleci isso? Pra diminuir o impacto pra mim. E Isso, detalhe, o paciente se conscientiza da importância daquilo. Não pensa que acha ruim, não. E se tá em contrato, eu tenho paciente que isso acontece com frequência. E ele nem questiona. Tipo assim, a hora que eu mando lá a continha do fim do mês das sessões dele, eu nem especifico. Tá lá, sei lá, do tipo, arredonda, né? R$200. Era 800, ele desmarcou 3. Tá lá, 600. Perfeito. Ele nem questiona. Então tem Perfeito. coisa que eu sempre falo, nós vamos ter um episódio. Vocês estão anotando os episódios que a gente vai ter, que a gente só fala, né? Por favor. Ó, só sobre contrato terapêutico. Maravilhoso. Porque o contrato terapêutico é para também nos resguardar dessas questões que são espinhosas. Porque é muito difícil de sinalizar certas coisas pro paciente. E tem certas coisas que não há tempo de carreira que nos dê facilidade. É Não. difícil, ponto, porque cada paciente é um e tudo mais. Então, assim, eu estabeleci um contrato. Por isso que eu te digo, quando você falou do percentil, eu acho fantástico o que você e o Daniel fizeram. Eu e o meu marido também. Meu marido também ajuda nessa parte aí, né? Os homens com cabeça de exatas, né, amiga? E frios, assim, o Daniel Não. falou, não, é isso, ponto. Eu penso, ai, como eu Não, não o Marcos, assim, você tem noção de não sei o que lá? E eu olho e falo, não. Qual que é a sua Não. margem? Que margem? Não, o Marcos Que outro dia falou assim, margem? mas quanto você tá ganhando por mês? Eu não faço ideia. Não, o Daniel também. Hoje não é mais assim, gente. O Daniel tem uma frase assim, ó. Que mês, que dia vira o teu mês? Eu penso, Hã? 30, Sei dia lá. 1, sei lá. Quando vira, quantos Olha, meses tem, gente, quantos que dias tem esse péssimo. mês? Não, mas assim, é isso mesmo. Eu tô errada, tá? Ele tá Claro certo. que estamos erradas. Estamos todos errados. Todo mundo que não sabe qual a média que tira por mês no consultório tá errado. Tá errado. Você tem que ter noção disso, Uhum. né? Então, beleza. Ele foi me fazendo essas perguntas, e quando você chega nisso com o Daniel do percentil, que eu nem sei o que é isso, mas assim, que você tem uma noção, porque o Marcos também me perguntou, ele falou assim, mas qual que é a taxa? Ele usou taxa. Qual é a taxa de desmarque? Joana? Ele falou isso. Ele falou Taxa isso. de desmarque, não faço ideia. Mas aí O que ele que isso traçou impacta a semana financeiramente? toda. Isso, Eu também o tenho ano uma todo. planilha hoje, que eu vejo Isso. tudo isso. Então, quando você percebe o impacto que isso tem nas suas finanças, não é culpa do paciente. O paciente não é obrigado. Se eu tô abrindo a possibilidade, o paciente está usando de má fé ou de boa fé, eu abri a possibilidade. Exato. A má fé ou boa fé do uso disso pelo paciente, tá, Exato. gente? Mas assim, eu abri a possibilidade, amada, acabou. É isso. Ele usa. Então, estabeleça aí em contrato. Maravilhoso, eu vou comprar e vou exercitar isso. Gi, aí eu acho que é importante por exemplo, eu fiz dessa forma, né, de 30%, mas assim, se eu tenho uma noção que eu ganho, sei lá, R$10.000 no mês, o próximo mês eu ganhei 5, o próximo mês eu ganhei 8, o próximo mês eu ganhei 12, mas depois de 12 eu passei para 3, então quando é muito distante os valores, né, e isso tem a ver também com a rotatividade, talvez precise de um contrato mais certo, mais Nosso rígido. contrato salva, gente. Exatamente. Eu preciso de acordos mais consistentes, né? Então, tem aí condições de eu controlar um pouco essa rotatividade quando eu começo a pensar em outros aspectos que podem me ajudar nessa rotatividade semanal, enfim. Perfeito. Né? Em resumo, não adianta ficar reclamando só. Pode reclamar. A gente reclama. Mas é preciso tentar entender o que está acontecendo. Eu só ajo É um diante... diagnóstico. Isso. Eu só tenho como agir diante do que eu entendo. Olha, um mês é X, outro mês é X menos... X dividido por 2. Outro mês é Não X dá. vezes 3. Tipo, alguma Uma coisa tá é variar acontecendo. pouquinho, Tem que outra variar coisa pouco. é buff, né? 10, Cai muito. 12, 8, tá ok. Tá ok. Agora, de 10 para 5, Não pode. não dá. Exatamente. Não dá. Então, são coisas para as quais a gente tem que... É ardido, né? É espinhoso pra gente, mas a gente tem que olhar.
E fim. Deu pra falar de rotatividade? Opa! Fechou? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, Aham. escreva. Eu abri o e-mail, viu, Natália, hoje. Parabéns. Só tinha propaganda. Mas tudo Escreve bem, pra gente. pra gente ter, Tá tudo pro certo. próximo episódio, a gente falar... Perguntaram, Lá no mandaram e-mail. uma dúvida, né? É. Qual que é o e-mail, Giovana, por favor? A gente vai deixar na descrição. Tá na descrição do episódio. Tá bom? Ah. Nessa hora a gente coloca a Tem, descrição. tá tudo lá, gente. Tá tudo na descrição do episódio. Tá Isso, lá. Eu tá lá. decorei o e-mail? Claro que não. É. Gente, eu não decorei. Enfim, é isso. Acho que fechamos. Né, Nath? E a gente agradece quem ficou com a gente até aqui. Quem tiver dúvidas, como a Natália falou, nos procure. Nós temos vários canais, né? Tem o Instagram, @diálogos psicológicos é o meu, fala, Nath. Nath Cipolla Roncato. Nath Cipolla Roncato. A gente vai falar disso um dia. Ela Tá. tem que mudar isso aí. Já falamos pra ela que não dá pra ficar esse nome imenso, difícil. Mas tá na descrição do episódio também. A gente se comunica por lá. Temos no YouTube, né? Estamos também no YouTube pra quem quiser ver as nossas carinhas, né, Nath? Me maquiei pra isso, por favor. Nossa Senhora. Lá no Spotify. e-mail, né? Pra quem olhar a descrição do episódio, estamos no Spotify a cada 15 dias. E tínhamos isso por escrito, estamos aqui falando de cabeça. E qualquer dúvida, dá uma olhada aí na descrição do episódio. Exato. É isso, né? Até daqui 15 dias. Até. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.